Glória a Deus, amados irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É uma alegria nós estarmos mais uma noite reunidos na presença de Deus, hoje nesse formato de culto transmitido via as mídias sociais da igreja, mas também alguns irmãos estão presentes aqui conosco, participando deste culto de celebração, culto de domingo de Páscoa. Então nós queremos adorar e louvar o nome do Senhor nosso Deus, agradecendo a presença dos irmãos que estão conosco aqui, que vieram cultuar presencialmente conosco, e também dos irmãos que nos acompanham nesse momento. Então quero convidar todos vocês para nesse momento curvarem suas cabeças e vamos orar nesse momento. Amado Deus e querido Pai, nós queremos te louvar. Queremos te agradecer, Senhor amado, por esta oportunidade que Tu nos concede estarmos juntos, reunidos na Tua presença. Alguns irmãos conosco aqui, Deus amado, na live, e outros em suas residências, que nesta noite Tu possas se fazer presente, ó Deus amado, tanto aqui como nos lares, porque a Tua palavra nos diz que Tu é onipresente. Deus amado, e que nesta noite Tu receba o nosso louvor, o nosso culto, a nossa adoração, e que nesta noite, ó Deus, possamos participar com alegria, ó Deus amado, desse momento solene, desse momento importante na nossa vida, da nossa fé pentecostal, apostólica, ó Deus amado, que é participar do pão e do vinho como símbolo do Teu corpo. Por isso, Senhor amado, te convidamos, receba este culto, receba a nossa adoração, e que nesta noite, ó Deus, tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Participe conosco agora dos louvores da harpa. Aleluia. Abra sua harpa e juntos vamos louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E que nessa noite você possa fazer aí da sua casa, da sua sala, do seu quarto, onde você estiver ouvindo, um altar de adoração ao Senhor, um local de louvor, honra e glória a Ele, porque só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E não importa onde nós estivermos, não importa como nós estivermos, o importante é que nós estejamos em espírito de adoração, estejamos dispostos a adorá-lo. E hoje também é o nosso culto de Santa Ceia, nosso culto de Páscoa, onde nós celebramos a ressurreição de Cristo. Porque se nós estamos aqui hoje é porque sim, Ele morreu, mas Ele também ressuscitou por nós. E é dessa certeza que nós temos, que Ele ressuscitou e que um dia vai voltar para nos buscar. Hino de número 301, vem cear. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Diga. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, ver no fogo peixe e pão, que os convida a se vir. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto
venha Cristo sentada, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão que nos traz consolação. Eis que tudo já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Minha fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água e vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. E no dia número 39, alvo mais que a neve, foi o sangue do Cordeiro ali na cruz do Calvário derramado por mim e por você, que nos redimiu e nos redime de todos os pecados. E não importa o quão suja estejam as nossas vestes, ou quão ruins sejam os nossos pecados, Ele nos purifica de todo o pecado. Alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue e por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que novas são. Os pecadores remidos que perante teu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais algo deve ser. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador.
somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos toca, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Glória a Deus. Convido a todos vocês para abrirem suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23 a seguir, onde nós temos a leitura específica para a Santa Ceia. Temos também nos 4 evangelhos, mas é comum sempre na igreja, nos cultos presenciais, fazermos a leitura aqui na carta de Paulo à igreja de Corinto. Verso de número 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberem este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não pouco os que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Até o verso de número 32. Nesse momento, eu quero também orar, apresentando a Deus os dizimistas, os ofertantes, aqueles que voluntariamente entendem a recomendação bíblica e também os compromissos que nós temos para com a casa de Deus, para com a igreja. Então, nesse momento, aqueles que estão aqui presencialmente irão fazê-lo agora, e você em casa, você pode reservar aí a sua oferta, o seu dízimo, e já deixar aí numa oportunidade, você passa aqui na igreja, no culto presencial, e deixe. Nesse momento, ore comigo. Amado Deus e querido Pai, nós te louvamos por esta palavra, nós te louvamos por esses louvores que foram apresentados a Ti. E agora, Deus amado, eu quero apresentar, Senhor amado, os dizimistas e os ofertantes. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de crise, um momento, ó Deus amado, delicado, mas a Tua palavra diz, Senhor amado, que Tu supre as necessidades dos Teus servos. A Tua palavra nos diz, Senhor amado, que quando fazemos isso voluntariamente, por fé, nós podemos, ó Deus, fazer prova de Ti. Por isso, Deus, nesta hora eu quero Te apresentar o ofertante, o dizimista, aqueles que voluntariamente estão trazendo, ó Deus, a Tua casa para a manutenção da Tua obra, para as despesas que nós temos.
E que tu possa, Deus, retribuir o teu servo com prosperidade, com bênção e principalmente, ó Deus, com o que mais precisamos hoje, que é de saúde. Por isso, Deus amado, dá saúde aos teus filhos. Deus amado, e que esse recurso, ó Deus amado, que está sendo trazido à tua casa, seja usado de forma digna, seja usado de forma honrosa, na manutenção da tua casa, como prescreve a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos fazem esse momento do ofertório, nós iremos louvar o Senhor com mais um hino. Amém. Aleluia, adore a Ele. Jesus maravilhoso, inspiração a prosseguir, mesmo quando tudo não
Glória a Deus. Amados irmãos, eu fiz a leitura da Santa Ceia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Entretanto, estarei pregando no Evangelho de João, capítulo de número 19, por favor. Não. Vamos lá? Amém? Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 28 até o verso 30. Evangelho de João, capítulo 19, verso de número 28 até o verso de número 30, diz assim o texto sagrado. Depois, vindo Jesus, que tudo estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de esopo, aproximaram-se a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Hoje, nesse domingo de Páscoa, chamado também Domingo da Ressurreição, nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. E eu confesso aos irmãos que eu tinha me preparado e pensado em pregar sobre a Páscoa e o verdadeiro significado da Páscoa, fazendo ali um relato a partir do Êxodo 12. Entretanto, na sexta-feira nós tivemos aqui uma live do Ministério Adoreis, e o pastor Washington trouxe uma palavra muito boa, uma palavra excelente. Você que não assistiu ainda essa mensagem, aproveita, vai na nossa página, assiste a live e escuta essa mensagem que o pastor Washington nos trouxe, trazendo o significado da verdadeira Páscoa. Então, como ele já falou e já nos apresentou aqui o significado e a importância da Páscoa para nós cristãos, eu queria meditar com os irmãos sobre a morte de Jesus. E para que, na conclusão, nós venhamos a celebrar a vida nesse momento simbólico hoje do pão e do vinho. A pergunta que não quer calar nessa noite é: por que Jesus morreu? Você pode até não ter ainda feito essa pergunta, mas eu queria que você comigo nessa noite fizesse essa pergunta: por que Jesus morreu? Por que foi necessário ele padecer uma morte terrível, uma morte de cruz? Se nós fôssemos analisar dentro da perspectiva humana, quando alguém morre, imediatamente se instaura um inquérito, a polícia e os seus investigadores irão investigar quem foi o executor, quem foi o mandante, os possíveis suspeitos, ou quem estavam envolvidos, ou se houve mandante no crime. Nós sabemos disso por conta dos filmes que geralmente nós assistimos. Mas se nós formos para as Escrituras Sagradas e tentar entender por que Jesus foi crucificado, por que foi necessário ele morrer, nós iremos encontrar algumas alegações dadas ali por toda aquela população ali que estava envolvida. Talvez eles dissessem: Jesus tinha uns ensinamentos revolucionários, os seus ensinamentos eram perigosos. Outros diriam: ele foi um subversivo. Outros diriam: é porque ele desrespeitava a lei, ele não obedecia à elite sacerdotal, ele era um ativista. Talvez alguém pudesse dizer: ele era um pensador e através do seu pensamento estava revolucionando. Você vai ver isso em João, quando João diz que os gregos querem levar Jesus para a Grécia, para possivelmente ser ali um filósofo ali do nível de Sócrates e Platão. Então alguém diria: ele, porque os mais radicais diriam: ele proferiu blasfêmia. Outros dentro do sábio por uma sedição, ou seja, ele promoveu motim, ele quis perturbar a ordem pública, principalmente desacatando César. E é interessante que John Stott vai dizer que Jesus, na verdade, ele foi crucificado como um criminoso, mas na verdade ele foi vítima de umas mentes medíocres. E é interessante, amados irmãos, que os evangelhos não nos dão aí muitas
muitas informações acerca do processo da crucificação. O que nós sabemos é que Jesus tomou a sua cruz e seguiu rumo ao lugar onde seria crucificado, mas os evangelhos não nos dão detalhes. Os livros históricos daquele momento, daquele período, é que vai descrever todo o processo pelo qual passava um crucificado. Inicialmente o crucificado ele era despido, exposto ao escárnio público. Depois que ele era despido e humilhado, ele era deitado ali em um local onde ele teria suas mãos pregadas. Ali na posição horizontal, ali as suas mãos seriam pregadas. Depois ele seria obrigado a carregar a sua cruz. E depois, chegando a um local, ele seria crucificado agora, colocar prego nas mãos, agora prego nos pés. Depois ele seria jogado num buraco. A cruz iria jogar num buraco. Aquele impacto causava muita dor ao crucificado. Era um processo doloroso para quem era submetido a esse tipo de situação. É interessante que, para evitar que o corpo do crucificado se rasgasse, então às vezes eles colocavam ali uns apoios para que o peso do seu corpo tivesse apoiado, e tudo isso causava muitas dores. Depois ele era exposto ali, amados irmãos, a horas e horas de dores. E não só isso, se nós falarmos somente da dor, da perfuração, da dor causada pelas chicotadas que ele levou, nós teríamos ainda ali, ele era exposto ao frio, ele era exposto ao calor do dia, ao frio da noite. E fora isso, tinha toda a ideia ali de que ele era ridicularizado. Os evangelhos não vão dar muito esses detalhes, não sabemos porquê. Apenas ele vai dizer o momento da trajetória de Jesus. Posto isso, se nós fôssemos atrás dos verdadeiros culpados da morte e da crucificação de Jesus, alguns diriam foi Pilatos o principal culpado, porque ele foi conivente com toda a elite sacerdotal, ele quis agradar o povo. Ele quer ali agradar o povo, e quem descreve isso é Marcos, no capítulo 15, no verso 15. E quando você vai ainda analisar a dor, o sofrimento desse julgamento improvisado, que Jesus foi exposto, um julgamento improvisado, nós vamos ver através dos evangelhos, em Lucas 23, 4, em João 18 e 38, e também em João 19, 4 e 5, que Pilatos, ele tinha plena convicção que Jesus era inocente. Ele descreve: eu não posso fazer nada contra esse inocente. Se isso não bastasse, o texto diz de Mateus capítulo 27, verso 19, que a mulher de Pilatos diz: não faça nada a esse inocente, porque durante toda a noite eu tive sonhos, e eu fui perturbado acerca dele. Eu sofri muito à noite, ela diz isso. E diante dessa convicção de que Pilatos, na sua conivência, sabendo que Jesus era inocente, ele tenta, de todas as maneiras, libertar Jesus. Quando ele descobre que Jesus era galileu, então ele manda para a Galileia, onde Herodes era ali o líder. E é interessante que até na morte Jesus promove a reconciliação, porque Herodes e Pilatos, eles eram inimigos. Mas agora, diante daquela situação, e Pilatos querendo se livrar da morte de um inocente, ele manda para Herodes, que analisa o fato e vê que não há acusação e devolve para Pilatos, porque ele era governador da província da Judéia. Depois ele tenta usar ali meias medidas, querendo agradar gregos e troianos. Ele diz assim: façamos o seguinte, vamos castigá-lo e depois soltá-lo. Lá em Lucas 23, 16 até o 22, ele diz: vamos dar uma surra nele e vamos soltá-lo. Mas como dar uma surra se ele sabe que Jesus é inocente? Por que é necessário bater? Ele quer agradar a quem? Batendo ou dando uma surra em Jesus? Ele tenta soltar agora, jogando para a galera.
Sabe, muitas vezes quando a gente tem que tomar uma decisão e a decisão é só minha, é minha, mas aí para que eu não seja culpado, então eu vou socializar a decisão e ele vai submeter Jesus ao voto popular e a população diz: crucifica-o, crucifica-o. E por último ele lava as suas mãos e diz: eu sou inocente do sangue desse homem. E é interessante quando você vai para o diálogo de Jesus com Pilatos, no capítulo 19 do Evangelho de João. A forma como Jesus fala para Pilatos. Nós percebemos que Pilatos escolhe a honra, a ambição, ao invés da honra. Ele se deixa motivar porque Jesus, ele diz: se você não fizer isso, se você não crucificá-lo, você é inimigo de César. Então a ambição falou mais alto. Nós percebemos também que Pilatos, ele escolhe muitas vezes a conivência ao invés dos princípios. Então seria muito fácil nessa noite, eu e você que está aqui, você que está em casa me ouvindo, dizer: realmente Pilatos foi o culpado da morte de Jesus. Mas espera aí, meu irmão, quantas vezes eu e você, muitas vezes somos levados a negar Jesus pela nossa conivência. Quantas vezes nós somos coniventes com aquilo que é errado, com aquilo que a palavra condena. Nós poderíamos também dizer nessa noite que o culpado da morte de Jesus foram os sacerdotes e o povo judeu. E quando a gente olha para o evangelho, ou os evangelhos, nós percebemos que enquanto Pilatos foi motivado pela conivência, o povo, em especial os sacerdotes, eles foram motivados pela inveja. Porque o texto vai dizer que Jesus não era como eles, porque Jesus falava como quem tem autoridade. Então os sacerdotes são motivados pela inveja e Pilatos percebe isso. Eles estão acusando Jesus de subversivo, eles estão dizendo que Jesus está sendo motivado por uma sedição, ele está dizendo que Jesus tem um ensinamento revolucionário, mas no fundo eles tinham inveja. Porque, sabe por quê, irmãos? Porque Jesus se deixou ser chamado de mestre em Mateus 19:16 e também em 26:49. Jesus, ele sentava à mesa com os publicanos e pecadores. Jesus, ele curava no sábado. Jesus encurralava os sacerdotes, deixando eles ali, digamos, sem resposta diante dos questionamentos que Jesus fazia. Jesus tinha autoridade para expulsar demônios. Jesus tinha autoridade, amados irmãos, para operar milagres e maravilhas através dessa manifestação de Deus na sua vida. Apesar das inúmeras justificativas que os sacerdotes apontaram para dizer que Jesus era culpado, portanto digno de morte, nós vamos ver que ao longo dos textos que Pilatos percebe que eles estavam sendo motivados pela inveja. E o John Stott diz que a inveja é o lado inverso, ou o lado inverso de uma moeda chamada vaidade. Nós também poderíamos nessa noite dizer: realmente Pilatos foi culpado por sua conivência, os sacerdotes foram culpados por sua inveja. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos para cada um de nós, quando nós vemos que os ensinamentos de Jesus confrontam as nossas ideias, confrontam os nossos desejos, confrontam os nossos interesses, perturbam a nossa paz, se nós pudéssemos, nós também estaríamos crucificando Jesus. Outros diriam: não, eu não culparia somente Herodes, Pilatos, eu não culparia somente os sacerdotes, mas eu culparia em especial Judas Iscariote. E aí nós temos muitas informações acerca desse Judas, que possivelmente era um militante que esperava que Jesus fosse libertar os seus do Império Romano, das garras do Império Romano. Outros acreditam que ele pertencia a um determinado grupo que estavam prontos a lutar. E quando Paulo é
preso lá em Atos 20, diz: eu pensei que você fosse o egípcio que liderou alguns iscários, que era a turma das quais Judas participavam. Outros dizem que Judas foi vítima da predestinação, estava predestinado. Então ele foi vítima da predestinação e se ferrou. E aí, amados irmãos, nós vamos ver que em nada disso nos convence, porque Jesus, até mesmo no cenário que está passando aqui atrás, mostra o momento ali do lava-pé, e Jesus lava os pés de Judas e dá a ele a oportunidade de arrepender-se, e ele não se arrependeu. Nós podemos dizer assim, concordando com João no capítulo 12, que Judas ele foi motivado por sua ambição, por sua ganância. Quando João diz que ele não estava preocupado com os pobres, quando ele diz: por que não pegou esse perfume e não vendeu e deu aos pobres? João disse: não, ele não estava preocupado com os pobres, não, ele era ladrão, ele era ambicioso. Talvez nessa noite, amados irmãos, nós encontremos motivos, nessa noite de celebração, nessa noite de Páscoa, nós encontremos motivo da morte de Jesus em Pilatos, em Herodes, nos sacerdotes, nos soldados romanos ou em Judas. Nós podemos encontrar motivos de sobra neles. Mas eu quero te lembrar que nessa noite, muitos desses motivos também se encontram em mim. Muitas dessas atitudes também se encontram em mim. Mas deixa eu dizer para ti por que Jesus morreu. Por que foi necessário Jesus ser submetido à morte, dor e sofrimento? Sabe por quê? Porque Jesus se identificou comigo, Jesus se identificou contigo, Jesus se identificou com os pecadores. Por isso que nós estamos nessa noite aqui, porque Jesus se identificou com cada um de nós. Glória a Deus e aleluia. Sabe por que Jesus morreu? Porque ele não fugiu da cruz. Ele sabia disso, ele faz previsões da sua morte, ele diz: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Isso no verso 11, no verso 17 e 18, ele diz assim, escute: por isso o meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Glória a Deus. Você pode dizer: a culpa é de Pilatos, a culpa é de... Não, amados irmãos, a culpa é de todos nós somos culpados da morte. Jesus morreu, por que ele morreu? Para salvar a mim e a você, para nos dar vida, para que nessa noite nós pudéssemos estar aqui celebrando. Deixa eu dizer uma coisa, do ponto de vista humano, todos nós somos culpados, todos nós temos culpa, mas também do ponto de vista divino, ele nos amou primeiro. Ele amou porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu te dizer, meu amado irmão, nessa noite, você nessa noite irá participar do pão, você nessa noite irá participar conosco do vinho, mas saiba, nesta noite você só está participando desse pão que simboliza o corpo de Cristo, desse vinho que simboliza o seu sangue. Sabe por quê? Porque ele te amou primeiro, porque ele ressuscitou. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos nesse momento orar pelo pão, e ao encerrar a oração, você já segura o seu pão, e no momento do primeiro louvor você participa do pão. No segundo louvor você irá participar do vinho, sem pressa, com calma, aí na sua casa, já separe o seu pão. Os irmãos que receberam o kit, os irmãos que não puderam vir pegar, mas em casa estão com o seu pão e o vinho, com calma, sem pressa, entendendo que nesta noite nós estamos participando porque Cristo se identificou comigo, Cristo se identificou contigo, e Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Glória a Deus, aleluia. O presbítero Damião nesse momento irá fazer a oração pelo pão. Pão e o vinho logo. Aleluias. Pegue seu pão,
Você aqui que está aqui na igreja, você que está em casa, pegue o pão, vamos orar. Desde já, a paz do Senhor para todos, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai de infinita e eterna bondade, queremos te render louvores e ações de graças, meu Senhor, porque ali na cruz do Calvário, o Senhor demonstrou o tão grande amor que o Senhor tem para conosco. Nós te louvamos nessa noite, Pai, e apresentamos esse pão, Senhor, que representa o teu corpo, que foi ali, Senhor, rasgado por nós na cruz. Que o Senhor venha abençoar a cada um que vai participar, Senhor, da ceia, a cada um que já, Senhor, participou, a cada um, meu Deus, que não vai participar, que o Senhor abençoe da mesma forma. Assim, abençoe toda a tua igreja e o teu povo, em nome de Jesus.
sacrifício dele ali na cruz do Calvário, que nos trouxe vida e vida em abundância. E só Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nesse momento você pode participar do vinho. Dê graças a Ele por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, que nos permitiu hoje estarmos aqui, sermos dignos de estar na presença dEle. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifício de amor.
sempre te adorar. Eu levo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Mas ressuscitou, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Glória a Deus. Glorificado e exaltado é o nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a todos que se encontram aqui na igreja. Pessoal, os irmãos que estão aí do outro lado, que o Senhor Jesus Cristo possa abençoar cada um. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa maravilhosa Santa Ceia abençoada. Amém? Glorificado e exaltado, Senhor Jesus Cristo. Pai, queremos te agradecer pela essa Santa Ceia, que o Senhor continue, Pai, nos abençoando, nos cuidando de cada um aqui, Pai, que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, livrando desse mal, Pai, que se encontra aí, que assola o nosso Brasil. Por isso eu quero te agradecer, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que reina por todo sempre. Amém. E quero lembrar que terça-feira tem a nossa doutrina. Nosso pastor se encontra toda terça-feira dando essa doutrina maravilhosa. Venha participar dessa doutrina, amém? Glória a Deus. Antes da bênção apostólica, eu quero só reforçar aqui o meu agradecimento ao irmão David, juntamente com o Ministério Adorez, aqui o Bruno, o Moisés, Lucas, o Cezinha, o Tiago, o Leandro. Que Deus abençoe. É tanta gente, a gente acaba esquecendo o nome, aos irmãos que vieram assistir conosco aqui. Que Deus abençoe cada um, não dá para listar nome a nome, mas a Fabíola está agora mostrando a todos os irmãos que estão aqui. Amém? Estão aqui conosco. Amém? Deus abençoe poderosamente os irmãos, aos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe poderosamente. E lembrando aos irmãos, terça-feira, nossa doutrina, que Deus possa estar nos dando graça. Estamos esperando Jesus hoje. Como nós pregamos, Ele morreu e Ele ressuscitou e Ele disse que voltaria para nos buscar. Então nós estamos aguardando Ele hoje. Se Ele não voltar, terça-feira estaremos aqui no culto de doutrina. Meu amigo Emanuel também, que está conosco hoje aqui, que Deus abençoe poderosamente. Erga suas mãos, receba a bênção dos apóstolos que diz: a graça que há em Cristo Jesus, o grande e infinito amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todo o seu povo, desde agora e para sempre. Amém. E eu esqueci o irmão Edmilson, que nos ajudou na portaria. Que Deus abençoe poderosamente. Amém. Glória a Deus.